O milagre econômico brasileiro, uma era de crescimento e contradições. Entre os anos de 1968 e 1973, o Brasil vivenciou um dos períodos mais marcantes da sua história econômica, o milagre econômico, durante o regime militar. O país alcançou taxas de crescimento impressionantes, mas a que custo? Vamos explorar as causas, os resultados e as contradições desse momento histórico. Na década de 1960, o Brasil enfrentava uma grave crise econômica. A inflação estava alta, o crescimento era baixo e a instabilidade política deixava o país em alerta. Em 1964, os militares assumiram o poder, prometendo estabilidade e desenvolvimento. Foi nesse contexto que as bases para o milagre econômico começaram a ser construídas. O governo militar adotou medidas que impulsionaram a economia. Investimentos maciços na infraestrutura, como rodovias e usinas, criação de empresas estatais como a Petrobras e a Eletrobras, que se tornaram símbolo de desenvolvimento, empréstimos externos, que financiaram grandes obras e impulsionaram o crescimento industrial. Essas ações fizeram o Produto Interno Bruto, o PIB, crescer taxa de até 14% ao ano. O Brasil passou a ser chamado de o país do futuro. Por trás dos números impressionantes, havia sombras. A desigualdade social aumentou e a maior parte da riqueza gerada ficou concentrada na mão de poucos. Enquanto a classe média e os grandes empresários se beneficiavam da situação, a população mais pobre sofria com a inflação e a falta de acesso a serviços básicos como saúde e educação. Além disso, o regime militar utilizou a repressão para manter a ordem, com censura à imprensa, perseguições políticas e o desaparecimento de opositores, com torturas e essas coisas. O crescimento econômico foi acompanhado de um grande custo social e político. O milagre econômico não seria possível sem um elevado endividamento externo. O Brasil contraiu empréstimos grandes junto ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e outros credores internacionais. Esse capital foi utilizado em projetos de infraestrutura e indústria, mas as dívidas começaram a se acumular rapidamente. Com o tempo, a dependência do crédito externo gerou uma bolha, que na década seguinte estouraria, levando o país a uma grave crise financeira. O milagre econômico, então, mostrou suas limitações e contradições. Embora tenha promovido um crescimento impressionante, o milagre econômico também deixou um legado controverso. A concentração de riqueza, o aumento da desigualdade social e o alto endividamento marcaram esse período. O Brasil se tornou uma potência econômica, mas as raízes de muitos problemas estruturais ficaram ocultas, apenas emergindo nas décadas seguintes. O milagre econômico brasileiro foi um momento de crescimento e transformação, mas também de profundas contradições, um período em que o país se tornou mais rico, mas, ao mesmo tempo, mais desigual e politicamente mais fechado. Ao refletirmos sobre esse período, é fundamental compreender os custos e as lições que ele nos deixou. E assim, o milagre econômico brasileiro, com suas glórias e tragédias, permanece como um dos maiores paradoxos da história do Brasil, lembrando-nos que o crescimento econômico não é um fim em si, mas um processo que deve ser acompanhado de justiça social e democracia. Esse foi um olhar sobre o milagre econômico brasileiro, um ciclo de crescimento e contradições, que continua a impactar a sociedade brasileira até hoje. O Brasil viveu uma era de progresso, mas também de profundas desigualdades. As lições desse período permanecem vivas, ensinando-nos que o verdadeiro desenvolvimento deve ser inclusivo e sustentável. Bom, até agora a gente já abordou os principais pontos do milagre econômico, né? Os que normalmente são mais falados, os mais importantes que, por exemplo, são mais abordados em vestibular, as questões mais históricas, né? Mas tem outros pontos que as pessoas não falam tanto, que não são tão abordados, mas que também são muito importantes, né? São consequências, por exemplo, o impacto ambiental causado pelas grandes obras, né? Que o período do milagre econômico também foi marcado por grandes obras de infraestrutura, que além de terem impulsionado a economia, tiveram um forte impacto ambiental.
A construção de hidrelétricas, como a Itaipu, por exemplo, e a abertura de rodovias como a Transamazônica não só promoveram um crescimento industrial, mas também alteraram profundamente o meio ambiente e as dinâmicas territorial do Brasil. A Transamazônica, por exemplo, que foi uma rodovia criada para integrar a Amazônia à economia brasileira, causou desmatamento de grandes áreas da floresta, né? E a chegada de milhares de colonos, o que gerou conflito com comunidades indígenas e populações tradicionais. Então, mais uma vez, o nosso país, além de ter agredido a floresta, além de ter desmatado e causado consequências ruins ecológicas, ainda trouxeram conflitos para as populações indígenas, sem dar assistência a esses povos que são muito importantes para o nosso país. Grandes projetos hidrelétricos, como a Itaipu e outras, né? A Itaipu fica na fronteira com o Paraguai, afetaram ecossistemas inteiros, deslocando populações locais, ribeirinhas, né? Criando um custo ambiental que até hoje é debatido, né? Então, a gente chega à conclusão que o milagre econômico foi promovido com pouca consideração pelas questões ambientais e pelas consequências a longo prazo dessas transformações, né? Cujos impactos ainda são sentidos no Brasil, especialmente na Amazônia, que vem passando por muitos problemas. Outro problema que o milagre econômico trouxe foi o papel das multinacionais e da dependência econômica, né, que a gente teve. Porque o milagre econômico não foi um milagre autossustentável, mas sim uma grande dependência de investimentos externos e de empresas multinacionais. Que a gente teve aquele grande problema que a gente já falou aqui, que foram as dívidas, porque a gente pegou muito empréstimo de fora e a gente ficou com grandes dívidas. Bom, essas empresas multinacionais estavam principalmente interessadas em lucrar com os recursos naturais brasileiros, né? Que a gente tem vários. Muitas dessas empresas tiveram pouca preocupação com o desenvolvimento social e econômico interno e priorizavam seus próprios interesses, levando a uma fuga de lucros do Brasil para os países de origem dessas corporações. Exemplos de empresas estrangeiras foi a Ford, a Volkswagen e outras montadoras, junto com gigantes da construção civil, que ajudaram a desenvolver a infraestrutura brasileira, mas muitos dos lucros gerados com esse crescimento foram repartidos para os países de origem, né? Então, eles focaram em vez de fazer um crescimento total do país, social e etc., eles focaram só em ganhar dinheiro, e esse dinheiro nem foi deixado para nós, né? Ele foi levado para fora. E o modelo de crescimento adotado no Brasil se tornou dependente do capital e tecnologia estrangeira, criando uma economia vulnerável às crises internacionais e à instabilidade financeira global. Então, o milagre econômico, ao ser alimentado por empréstimos internacionais e pelo investimento estrangeiro, acabou deixando o país com um alto grau de dependência econômica, né? O alto crescimento foi muito dependente de fatores externos e de multinacionais, que nem sempre estavam comprometidas com o desenvolvimento sustentável do Brasil, gerando muitos problemas. Bom, o papel da mídia e a censura é outro problema muito relevante, né, que a gente pode mencionar, que foi o papel da mídia durante o milagre econômico, especialmente em relação à censura e ao controle das informações. Durante o regime militar, a censura era usada para ocultar a realidade da repressão e as contradições econômicas, né, criando uma imagem distorcida do sucesso do país. A censura à mídia e à imprensa foi severamente censurada, com reportagens e informações sobre o abuso de direitos humanos sendo manipulados ou silenciados. Isso permitiu que o governo militar apresentasse uma imagem positiva do crescimento econômico, enquanto ocultava a repressão política e as dificuldades sociais. O controle de informações e a censura da imprensa foi fundamental para a construção de uma narrativa que distorcia as verdadeiras contradições do milagre econômico, né? Muitas das críticas sociais e econômicas foram abafadas, contribuindo para a ideia de que o crescimento estava ocorrendo de uma maneira uniforme e benéfica para todos, né? Porque como os problemas não eram abordados na mídia
Então, isso ficava muito abafado, então não vinha à tona. Então, as pessoas meio que não sabiam o que estava acontecendo de verdade.